Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Pai, como não te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito, mas muito mais do que agradecer pelas tuas obras. Nós queremos te glorificar e te exaltar pela tua existência, pela tua presença, pelo aquilo que tu és. Tu és digno de receber honra e glória, louvor e exaltação. Que toda a manifestação deste culto chegue às tuas narinas, à tua presença, como oferta suave que te agrade. Senhor, agora nós queremos ser conduzidos na tua santa palavra. Vem e fala conosco. Espírito Santo, tu tens o controle dessa igreja. Cada pessoa aqui presente busca algo, uma resposta, um alinhamento, um conforto, uma cura. Tu conheces, tu sondas e conheces os nossos corações. Portanto, desejamos te encontrar, desejamos receber aquilo que o Senhor mesmo tem para as nossas vidas. Oramos com fé, no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aleluias. Hoje é a quinta da série de mensagens, Palavras que Transformam. Encerramos no próximo domingo. Talvez você tenha perdido algumas, não tem problema, você pode procurar no YouTube. Mas eu queria dizer para vocês que dessa série de mensagens, são 6 mensagens, hoje é a quinta, encerramos domingo. Se você observar, a sequência da série de mensagens é uma linha cronológica, é uma linha histórica, é uma síntese, um resumo da obra de Cristo Jesus. Começamos numa praia, quando Jesus chama os seus discípulos, e fomos caminhando com Jesus através da sua história e daquilo que a sua história nos liga e nos chama. Hoje nós teremos, dentre as palavras que transformam, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Hoje é o primeiro domingo do mês, concordam? Tudo certo? E você pode estar se perguntando: bom, o pastor já subiu para pregar, cadê a ceia? Porque todo domingo, todo primeiro domingo tem ceia. O Tuane se esqueceu, o pastor se esqueceu, alguém dormiu e se esqueceu da dinâmica da ceia. Não, hoje é um domingo especial. Hoje é um domingo especial. Por quê? A ministração, a palavra de hoje, essa palavra de esperança, vai falar, vai nos ensinar, vai modular o nosso coração, tendo como princípio justamente a ceia do Senhor. Ora, nós não estamos falando que há uma linha cronológica da vida de Jesus que desemboca no próximo domingo, que acontece domingo que vem, gente. Você está ligado? É domingo? Dia de ganhar chocolate, é isso? Não, tem nada a ver com chocolate. Domingo nós celebramos. Domingo nós celebramos. Não vou dar spoiler aqui, venha. Mas hoje nós vamos ceiar com Cristo. Hoje é dia de ceia. E nós vamos gradativamente hoje aprender do Espírito Santo de Deus o porquê. Por que num domingo aleatório, ou por que num domingo específico, aqui no nosso caso, o primeiro domingo do mês, a maioria das igrejas evangélicas usa como referência o primeiro domingo do mês. Por quê? Nesse domingo em específico, em um momento da liturgia, um momento da celebração, o pessoal que se posiciona aqui, traz um cálicezinho, um suquinho de uva, um pedacinho de pão, e talvez você está aqui conosco participando, sem saber por quê, qual o princípio, qual o fundamento.
Eu venho de uma igreja, nasci numa igreja, que a ceia era tratada como ultra restrita. O que é uma ceia ultra restrita? Só os membros daquela comunidade, daquela igreja, poderiam participar. Um visitante, mesmo que fosse da mesma ordem, não participava. Era um momento bem exclusivo. Algumas igrejas praticam a ceia restrita, desde que seja da mesma igreja, da mesma ordem, sendo visitante ainda pode participar. Nós praticamos de outra forma. A nossa ceia é aberta, porque nós entendemos que não cabe ao homem limitar a iniciativa de ninguém de se sentar à mesa com Cristo Jesus. Mas agora, nesse dia, nessa noite, nós queremos ensinar e aprender o porquê fazemos isso, qual o princípio, quais são os fundamentos. Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, primeiro elemento da ceia, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então Jesus está dizendo: aqui tem um elemento, o pão. O pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice com o segundo elemento, que é o fruto da vide, o fruto da uva. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, igreja, rapidamente, tá? Serei didático, mas tentarei não ser cansativo. É preciso entender princípios, entender fundamentos e motivações, entender que espiritualmente tem algo que nos leva a estar num lugar ou fazer algo, porque fora isso, se não houver esse entendimento, essa compreensão, se isso não estiver construído dentro do seu coração, a Bíblia fala do culto racional, que nós devemos prestar um culto racional ao Senhor, é um culto de entendimento. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço sem saber o porquê, ou sem ter a motivação correta, o entendimento correto, sabe o que isso se transforma? Se transforma em religiosidade e ritualismo. Ritualismo e religiosidade jamais vão nos levar para a intimidade. Por isso que é muito importante. Você talvez já tenha participado da ceia do Senhor e não se apercebeu, nunca foi ensinado, ou talvez tenha sido ensinado de uma outra forma. Não tenho a pretensão de deter o conceito absoluto. Eu preciso te ensinar o nosso entendimento, o entendimento e a interpretação desta igreja em relação à ceia do Senhor. Primeiro princípio da ceia do Senhor: a ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo Jesus. Uma ordenança de Cristo Jesus. Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso. Jesus não está dizendo: olha, quando você tiver vontade, quando você tiver sem nada para fazer. Jesus deixa isso como uma ordenança. Quando eu completei 18 anos, eu já namorava a minha esposa. Foi logo que eu comecei a namorar com ela, eu fui fazer o tiro de guerra aqui em Penápolis. Eu nunca saí de Penápolis, sempre morei aqui. Meu pai está enterrado aqui. E eu já estava apaixonado por essa mulher.
há mais de 39 anos, porque 40 anos de casado a gente completa o ano que vem. Apaixonadíssimo. E ela morava em Marília. Eu ia fazer o tiro de guerra. Meu irmão tinha feito, eu tenho um irmão um pouco mais velho que eu, chamei meu irmão e falei, ó, vou começar a servir, me dá uma dica. Falei, ó, quando o sargento te chamar, levanta, corre, vai até ele, se apresenta, e o que ele mandar você fazer, você faz e faz bem feito. Se for errado, se for algo absurdo, você ainda vai fazer, porque ele está mandando. Sabe por quê? Porque ele tinha uma autoridade. A minha mãe foi a maior autoridade. Minha mãe mandava e não havia possibilidade. Eu sou da geração que batia com o que tinha na mão. E ó, foi top. A autoridade, mandamento, ordenança, não dá para relativizar. Não dá para você levar a ordenança para um lugar aleatório, para um lugar facultativo. Não, se der eu faço, se eu tiver vontade eu faço. Ordenança é princípio de obediência. Qual é uma segunda ordenança de Jesus? Você se lembra? O batismo. Então eu tenho da parte de Cristo Jesus motivação que nos traz aqui, porque se eu e você estamos aqui, é porque ou já nos encontramos com Ele, ou porque desejamos nos encontrar com Ele. Seja qual for as duas possibilidades, você está no lugar certo. Se você ainda não se encontrou com Cristo, quero dizer, Ele está aqui. Se você já se encontrou com Cristo, Ele está aqui para ser adorado e ser glorificado. Então o batismo também é uma ordenança de Jesus. E como eu disse, nós não temos uma celebração de ceia restrita, ela é aberta, não se leva em consideração se você é ou não é batizado. Então, visitantes, primeiramente, obrigado pela presença de vocês, que seja uma noite especial na vida de vocês, mas se sinta convidado a se sentar à mesa, porque quem te chama para essa mesa é Cristo Jesus, amém? Mas se você já entendeu e já entregou a sua vida a Jesus, tem absoluta certeza da sua salvação, mas ainda não cumpriu a segunda ordenança, que é o batismo, quando nós terminarmos a celebração, dê seu nome ali na central de membresia e diga, olha, eu quero dar o meu nome para a classe de batismo. Se você já é batizado por imersão, porque nós aceitamos e cremos no batismo por imersão, e você está desligado de um ministério, também passe na central de membresia e vá fazer a classe de membresia. Mas eu quero dizer para todos que o batismo é a consequência de um coração que aceitou Jesus, que se entregou, que se rendeu a Cristo, e por ter aceito a Jesus como seu Salvador, entendido pelo constrangimento do Espírito que somos pecadores condenados. Como pecadores condenados, só nos resta duas possibilidades: condenação pelos pecados ou salvação pela graça misericordiosa de Cristo Jesus. Então, se você entende que o batismo é a consequência de um coração que se rendeu em aceitação a Cristo, eu quero dizer que isso é o princípio, é o começo. O batismo é o começo de uma dinâmica, de uma vida que inicia uma trajetória. O batismo aponta para o começo, a ceia do Senhor aponta para a continuidade e para o fim, e nós vamos entender por conta disso. A ceia também é um memorial. O que é um memorial? Sabe aquela viagem bacana que você fez? Você foi para um lugar legal, um lugar bonito, e aí para marcar aquela viagem, para ter uma
uma memória, para se lembrar daqueles momentos que foram tão agradáveis para você, você adquiriu um souvenir. Você comprou algo que está lá na sua casa, na sua estante, no seu quarto, que remete àquela viagem legal, aquele momento gostoso que você desfrutou. Isso é um memorial. Memorial é algo que, quando você vê, quando você pratica, você aguça, reaviva a sua memória. Então, igreja, quando nós praticamos a ceia do Senhor, não é porque nós temos única e exclusivamente uma ordenança. O princípio é uma ordenança, mas é também um memorial. É para trazer a memória, é para nos lembrarmos de algo. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então você já está aprendendo agora um princípio muito importante, que todas as vezes que você estiver nessa igreja ou em qualquer outra igreja e for o momento da ceia, você vai entender: olha, agora não é a hora do lanchinho, agora não é a hora de dar uma quebrada na dinâmica e nós vamos ter aí um suquinho de uva, né, bom ou ruim, quantidade é pequena, não dá nem para, né, é ínfima, né, a quantidade é bem pequenininha. Não, você já está entendendo que aquele momento é para trazer a memória, para aguçar, para rememorar algo. Mas é algo muito importante. A tua viagem, o teu passeio, o seu casamento, o nascimento do filho, nós temos muitas coisas que nos estão sempre buscando a nossa memória, às vezes coisas até tristes. Quem perdeu alguém, de repente uma data, uma cena, um lugar, também traz emoções dolorosas. As memórias são ativadas. A ceia é para reativar a memória de Cristo Jesus, para nós nos lembrarmos da obra que Ele fez, e é uma obra que só Ele poderia fazer. Algumas possibilidades e algumas formas de entendimento, porque dentro da ceia, no momento da ceia, nós temos dois elementos, como Jesus mesmo disse: olha, esse pão representa o meu corpo, esse suco da uva representa o meu sangue. Algumas denominações, algumas igrejas, algumas crenças entendem e conceituam, o nome é esquisito, mas eu vou te explicar. Acreditam na transubstanciação. O que é a transubstanciação? O elemento pão e vinho, pão ou suco de uva, no momento da ceia, verdadeiramente se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Isso é quem acredita na transubstanciação. Uma igreja que acredita na transubstanciação são os católicos. E aqui eu não estou criando e manifestando nenhum tipo de julgamento, é a forma como eles acreditam. Existe também aqueles que acreditam na consubstanciação. Consubstanciação, o que é consubstanciação? O pão e o vinho não se transformam no sangue, não se transformam, mas naquele momento eles são revestidos da presença de Cristo Jesus. Eles são revestidos, é como se Cristo Jesus estivesse se manifestando naqueles elementos. Nós não acreditamos nem numa coisa nem outra. Para nós, o pão é pão, já foi maior, hoje é uma bolachinha, né? Eu falei de manhã, eu já vi igrejas que no passado eu pegava aquelas bengalona, aqueles pão caseiro gigantesco, e aquilo era arrancado os cavacos, né? Era arrancado os cavacos, e servia o suco da uva, servia nos cálices maiores, até porque senão dá um engasgo, né?
Mas veio a pandemia foi complicada, nós tivemos que reinventar a ceia. Usávamos garrafinhas, tivemos que reinventar. Não importa, você vai receber um cálice fechadinho, com uma bolachinha. Para nós, aquilo continua sendo suco de uva e um pedacinho de pão. Porque para nós, esses dois elementos são como a fotografia da sua viagem. É como o souvenir que você tem numa mesa, numa estante. É só um memorial. Mas não é uma coisa de menor valor, porque não acreditamos na trans ou na consubstanciação. Não, é para trazer a memória. Porque não importa o que motiva, qual é o item, se é um pedaço de pão grande, se é um pedacinho de pão pequeno, se é um copo cheio de suco de uva ou apenas um pequeno cálice. É o suficiente para, da forma correta, com o coração de entendimento, você saiba que isso é para te trazer à memória o que Cristo Jesus fez por cada um de nós. O ato da ceia é para lembrar, não é para imaginar, não é para sonhar, não é para canalizar sentimentos, não é para se esvaziar. Essencialmente, quando você cear daqui para frente, e logo nós vamos cear juntos, nós vamos fazer isso com o coração trabalhado, entendido, que o que fazemos é para nos lembrar do que Cristo Jesus fez por nós. E por ser um memorial, tem que nos remeter a algo. Você olha o teu souvenir, te remete a um lugar que você esteve e que você sentiu prazer, alegria. Se a ceia é um memorial, tem que nos levar a ter memória de algo. Agora aqui é a grande chave, que você vai agora abrir a sua mente, deixar que a sua mente capture e que o Espírito leve para o teu coração, porque isso aqui é fundamental. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você consegue discernir qual é a memória que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos? Olha, quando vocês estavam mortos em seus pecados, essa era a nossa realidade, essa é a realidade de quem não tem Cristo Jesus na sua vida. O homem e mulher que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus está morto. Ele vive, mas a morte o acompanha. A morte física, claro que não, essa todos vamos experimentar. É a morte espiritual que remete a uma eternidade de tormento, de dor e aflição, porque ela está totalmente distante da glória de Deus. Todo lugar que não te leva à presença de Deus pode ser um lugar de luxo, um lugar de festa, um lugar de prazeres carnais, mas é um lugar de morte, porque não te leva à presença de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, quando vocês estavam mortos, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. O pecado é uma dívida impagável.
A palavra de Deus diz que dará ao homem em resgate da sua alma. Dinheiro não compra, boas obras não compra, posicionamentos, não adianta caridade, não adianta você achar e se justificar: eu sou uma boa pessoa, eu sou um homem íntegro, uma mulher íntegra, sou um bom pai, sou uma boa mãe, eu não faço as coisas erradas. Você tem Cristo Jesus no seu coração? Você já entregou a sua vida a Jesus? Não entreguei. Você está condenado. A tua dívida de pecado ainda não foi paga. Mas o que Paulo está dizendo: olha, quando vocês estavam nessa situação, uma situação de condenação de morte, carregando sobre os seus ombros uma dívida impagável, Cristo Jesus pega essa dívida e crava numa cruz. Resgate, redenção, remissão. Então, se for para lembrar, se é para lembrar, se a ceia é um memorial, é para te lembrar que um dia você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, pela graça e misericórdia. Você estava condenado, morto. Você estava morto, havia uma sentença de morte sobre sua vida, mas porque Cristo Jesus te amou de uma forma como jamais alguém poderia te amar, Ele captura a tua condenação, Ele traz sobre si a tua condenação, Ele pega a tua dívida de pecado e fala: agora essa dívida é minha, e Ele a leva para uma cruz, sozinho, solitário, despojado da intimidade com o Pai. Tudo isso Ele fez para que você recebesse a salvação, para que você tivesse uma vida transformada. É por isso, por esse motivo, que nós ceiamos, para nos lembrar do que foi feito por nós. O preço foi caro, o preço foi de sangue, não foi algo banal, trivial, foi preço de sangue. Por isso, todas as vezes que você estiver nesse ambiente, ou em qualquer ambiente, para cear, como um memorial, como uma ordenança, você há de se lembrar. Daqui para frente, se você não tinha esse entendimento, agora você tem entendimento. Agora chegou a você um novo conhecimento, de que a ceia do Senhor é uma ordenança, é um memorial que te remete ao entendimento: Cristo Jesus morreu por mim, Cristo Jesus pagou a minha dívida de pecado. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O pão que comemos e o cálice que bebemos são sinais da entrega que Jesus fez de si mesmo por nós, pecadores. Proclama a salvação que recebemos, que não era merecida, nem por nossas obras, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, somente pela fé, somente pela fé. Conseguem discernir a grandiosidade da ceia, que não é traduzida numa liturgia complexa, rebuscada. Simplicidade, elementos simples, singelos, um pedacinho de pão, um pequeno cálice do suco da uva, trivial, financeiramente barato. Acho que as embalagens custam mais caro do que os elementos. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Porque poderíamos servir o pão mais famoso da face da terra, poderíamos servir o vinho mais caro jamais produzido. Nada disso tem valor em si, porque é só para que você se lembre
o preço que foi pago pela sua vida. A ceia também é um convite à intimidade. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Ceia é um convite à mesa, é um convite à intimidade com Jesus. Todos nós que estamos aqui, estamos sendo convidados para espiritualmente, no entendimento e no convencimento espiritual, sentarmos à mesa com Jesus. A gente só leva para a mesa quem nós temos intimidade. Concorda comigo? Eventualmente você pode sentar à mesa com desconhecidos. Há situações em que não é sua opção escolher quem vai sentar à mesa com você, mas quando você tem a opção, tem a condição de escolher quem vai sentar à mesa com você, você traz à mesa pessoas que você tem prazer, que desfruta a intimidade, cuja presença é algo prazeroso. Às vezes a comida não é tão relevante, não é tão importante. Eu me lembro, logo que nós casamos, nós tínhamos um casal, eram os pais do ministro Silas. Nós nos reunimos toda semana, para comer uma rosca doce e tomar café. Banal, mas eram tempos de intimidade. Ceia é lugar de intimidade. A mesa é lugar de intimidade. E Jesus está nos convidando para essa mesa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e ceiarei com ele e ele comigo. Isso está em Apocalipse 3:20. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ceia é um lugar de intimidade. Você vai se sentar com Cristo Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na nossa vida, porque você abriu a porta do seu coração para Ele entrar e ceiar com você, não imagine que essa é uma visita ocasional. Esse é o maior erro que nós podemos querer e vir a praticar. Ter relacionamentos eventuais, aleatórios com Cristo Jesus. Quando Jesus entrou no seu coração, quando você abriu a sua vida, entregou o seu coração a Ele, Ele entra na sua vida como seu Salvador, mas Ele precisa entrar na sua vida como Senhor. E quem é Senhor domina. Quem é Senhor manda, exerce controle. Eu falei de manhã, te dar um exemplo clássico. O convite é para que Jesus se assenhorie, tome conta, domine sobre nossa vida. Mas às vezes nós não entendemos ou achamos que em determinados aspectos da nossa vida, o agir de Deus, a influência, a dominação do Senhor na nossa vida está falha. É insano, mas a gente age assim. E aí eu tenho o jovem que entregou a sua vida a Jesus. Ele quer se casar. Casamento é coisa top demais. Não tem coisa melhor, viu? Dá trabalho? Dá. Tem hora que, né? Mas é sensacional. Aí esse jovem, ele está naquele momento da vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, vai rolar. Mas o tempo está passando. O tempo está passando. Aí ele já está em outro momento. Aquele que vier até mim, de forma alguma o lançarei fora, né? Ele já está. Aí ele olha assim: olha, Jesus é o Senhor da minha vida, mas o tempo está passando. Jesus, deixa que eu vou resolver essa área. Deixa que aqui eu vou dar um jeito. O Senhor desconectou de mim, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor é Senhor da minha vida, mas aqui eu vou resolver. E quando nós achamos que podemos decidir melhor do que Jesus,
podemos tirar das mãos e do controle de Jesus áreas da nossa vida, dizer para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso grande amigo, que nos ensina da verdade: olha, aqui não precisa pôr a mão não, aqui eu resolvo. E aí, muitas vezes nós vemos situações que o segundo estágio, o segundo lugar, o segundo momento, a segunda condição é exponencialmente pior do que o primeiro momento. Espere no Senhor, confie nele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confie nele, que o mais ele fará. Vai chegar um varão na sua vida, vai chegar uma varoa na sua vida, viu? Fique tranquilo. Amém, né, Nazir? Amém. Ceia também é um sinal de perseverança. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice. Quando nós iniciamos a vida cristã, como é que começa a vida cristã, pastor? A vida cristã começa por uma decisão, começa pelo entendimento, pelo arrependimento, por um constrangimento. Sim, não pense que você é atraído a Cristo por uma celebração festiva, crianças emocionadas, louvor. Você só é atraído a Cristo por constrangimento, porque o Espírito Santo te convence que os teus pecados te afastam de Deus, que os teus pecados são sujos, que os teus pecados te levam à condenação. Você é constrangido, e por constrangimento você se vê arrependido, e porque se arrepende, você busca salvação, você busca um lugar de salvação, e você encontra em Cristo Jesus, e começa uma dinâmica. Ali só começou. Olha o que Paulo fala aos Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, por vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vida cristã é uma vida de dinamismo, é uma vida de transformação. A graça que veio sobre você, manifestada no amor de Cristo, ela continua se renovando para que você se mantenha posicionado, avançando. Paulo fala: a vida que agora vivo. Então você tem que entender que Jesus nos chama, não para um momento aleatório, uma vez por mês, para naquele momento nos lembrarmos dele. Amanhã, quando você sair daqui, onde você for, se for comer alguma coisa, se chegar na sua casa, amanhã você vai trabalhar. A vida que você vive tem que te levar a entendimento: é por Cristo Jesus, eu só estou vivo, eu só estou resgatado pela graça, porque fui alcançado pela graça. O amor de Cristo me transformou. A vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu quem vive. Você continua trabalhando, faculdade, família, toda a dinâmica da vida continua, mas não é mais a sua vida. Agora é Cristo Jesus vivendo em você. Então não é para lembrar de Jesus uma vez por mês, o seu sacrifício no momento da ceia. Esse é um momento especial, é aquele momento em que a memória é realmente mais aguçada. Mas você precisa entender: toda a sua vida foi transformada em Cristo Jesus. Ceia também é um testemunho público, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. A ceia anuncia, publica o sacrifício de Jesus. É um
aspecto profético e evangelístico, porque nós anunciamos e proclamamos a morte de Jesus, proclamamos que Jesus morreu para nos salvar, que Jesus veio para nos salvar. A ceia não fala apenas do momento da celebração que nós praticamos no primeiro domingo do mês, ela fala da vida como um todo, de uma vida transformada, de uma vida que se renovou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, tudo se faz novo, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus, e o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam da maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ora, você entendeu que a ceia é uma ordenança, que a ceia é um lugar de intimidade, que a ceia é um memorial que te leva a uma cruz, a um homem crucificado, que foi maltratado, que foi violentamente maltratado. Esse homem era inocente, ele não tinha pecado, não havia justificativa para ele estar naquela cruz, e mais, ele foi para aquela cruz por vontade própria, ele desejou estar naquela cruz. Se tudo isso entrou no seu coração, porque você entende a obra de Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo, olha, tem que ter uma transformação. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Em Cristo Jesus, se Ele vive em você, se você rendeu a sua vida a Ele, não dá para viver da mesma forma que vivíamos. Se eu entendo que a vida que agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus que me salvou, não pode ser a mesma vida de antes de encontrá-lo. O pecado não terá mais domínio sobre vós, o pecado não será mais desejável, prazeroso, ele será asqueroso, ele será repugnante. Vou fazer uma analogia rápida aqui. Você prepara uma sala com uma mesa, com um belo banquete, com comidas saborosas, e você põe no mesmo ambiente um coxo com lavagem, comida estragada, e você traz um porco para aquele ambiente. Aonde ele vai se deleitar? Aonde ele vai se satisfazer? Na mesa ou na lavagem? É da natureza dele comer a lavagem. Aquela comida, aquela podridão o satisfaz, traz satisfação. Mas vamos imaginar que esse porco se transforma num homem, e ele é alcançado em Cristo Jesus. Ele entrega a sua vida a Cristo Jesus. Ele vai olhar para aquele coxo e vai sentir náusea, ele vai sentir repulsa, ele vai sentir vergonha, porque um dia ele comeu daquela comida. Ele sentirá arrependimento e constrangimento, porque ele desprezou o que tinha de melhor. Essa é a vida do pecador arrependido. Então, homens e mulheres, aqueles que se renderam a Cristo Jesus, não podem olhar para o pecado e sentir desejo, atração, prazer. O pecado tem que ser um acidente. Quando ele vem na nossa vida, ele promove tristeza, arrependimento, constrangimento, porque nós estamos
voltando para a lavagem quando nós já deveríamos estar na mesa. A obra de Cristo Jesus é perfeita e completa para te dar vida, para transformar a sua condenação de morte em alegria de vida. E agora, o nosso grande momento, porque a ceia é uma palavra de esperança, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É um momento de esperança, porque nós vamos continuar praticando esse ato, trazendo à memória o que Cristo Jesus fez por nós, o que Ele fez, a obra transformadora, a obra redentora. Mas haverá um dia que nós não mais estaremos fazendo isso aqui, porque a promessa de Cristo Jesus é: estou preparando lugar para vocês, e um dia os meus filhos, as minhas filhas, a minha noiva, que é a igreja, se sentará comigo nas bodas do Cordeiro. Cearemos juntos, estaremos juntos, não mais lembrando, mas desfrutando da presença desse Jesus maravilhoso. É por isso, é para isso, é esse o momento. É para esse momento que nós iremos continuar dia a dia, rememorando, nos lembrando: Jesus, tu me salvaste. Jesus, o teu sangue derramado na cruz trouxe salvação, e eu te glorifico, eu te exalto. Que a minha vida seja toda ela uma manifestação de gratidão e exaltação pelo teu amor, pela manifestação do teu amor, que se transfigura, que se configura numa cruz, aonde eu deveria estar, mas o Senhor foi no meu lugar. Aleluias, glória a Deus. Agora que chegou até nós o entendimento do porquê desse momento, todos, indistintamente, estão convidados para um lugar de intimidade com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos discernir, entender o que Jesus fez, o corpo e o sangue. Isso chegou até nós. Então agora, se você é visitante, se você é batizado, se você não é relevante. O que é importante agora é você entender que esses elementos representam um homem, um Deus que se fez homem, que veio voluntariamente, nunca pecou, e sem pecado Ele morreu por todos nós. Podem distribuir os elementos, e conforme você for recebendo, fique em pé. Conforme você for recebendo, fique em pé. As crianças, todos vão participar. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Conforme você receber, eu te convido a ficar em pé. És invencível, inigualável. Não fique de fora. O convite é de Jesus. Quem te convida para a mesa é Jesus Cristo. O
na sua cabeça uma coroa de espinhos, o seu lado foi transpassado, e ele nunca havia pecado, ele nunca pecou. Sem pecado, ele se fez pecado por você. Sem merecimento, ele se fez condenação por você. O pecado, a condenação que era minha, que era sua, ele tomou para si. Ele suportou a morte para que você tivesse vida. Que você nunca se esqueça disso. Mas antes de nós cearmos, eu quero fazer um apelo. Se você que está aqui conosco nessa noite entendeu toda a obra, o porquê você está agora segurando nas suas mãos o suco da uva e o pedacinho de pão que representam o sangue e o corpo de Jesus, e entendeu que ele fez isso para te salvar, e você nunca antes entregou a sua vida a ele, você nunca entregou efetivamente, decididamente a sua vida àquele que morreu para te salvar, mas você quer fazer isso agora. Aonde você está, só levante uma das suas mãos. Aonde você está? Alguém? Aleluias. Intercessores, por favor. Ministros, mais alguém? É só levantar a sua mão aonde você estiver. Alguém? Temos uma senhora lá, por favor. Mais uma senhora ali. Pastora, já tem intercessor lá, obrigado. Uma senhora lá, Tuane, uma senhora lá, por favor. Alguém já está lá, por favor. Preciso de uma mulher lá. Intercessores, ministros, proféticos, crianças. Você segura nas mãos suco da uva e um pedacinho de pão. Mas agora você entende o porquê você faz isso. Você entende que é para você se lembrar de que Cristo Jesus morreu por você. Jesus morreu para que você tivesse vida. Entrega a sua vida a Ele. Entrega por completo. Se for para entregar, entrega para Ele ser Senhor da sua vida. Eu vou garantir para você, por experiência, mas por promessa da palavra, Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais vai deixar você sozinho. Mais alguém? Último momento. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Amém. Amém. Eu glorifico a Deus por aqueles que entenderam o chamado de salvação. Se você discerne o corpo e o sangue, discernir é entender, eu quero te convidar agora a tomar do pão e beber do cálice. Pode se assentar novamente. Nós já vamos encerrar. Uma última palavra e um último direcionamento. Quando Jesus fala, façam isso em memória de mim, mas façam isso e faremos isso até que Ele venha. Haverá um dia que Ele vai voltar. Cristo Jesus está às portas. Ele vai voltar. E por que Ele vai voltar? Porque Ele prometeu que voltaria. E o que Ele vai fazer quando Ele voltar? Ele vem buscar a sua noiva. A noiva, segundo a palavra, é a igreja. Não é a igreja Amor e Cuidado, não é a placa.
A igreja que Cristo Jesus vem buscar são aqueles que verdadeiramente são salvos, remidos, resgatados, transformados pelo seu sangue. Então haverá um dia que nós não vamos mais precisar ceiar, porque estaremos com Ele na glória eterna, na eternidade, na sua presença. E todas as vezes, daqui para frente, se você não fazia isso antes, todas as vezes que você cear, você vai se lembrar daquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Ninguém faria. A palavra de Deus diz que dará ao homem em resgate da sua alma. Não há a menor possibilidade de alcançarmos salvação se não for por Cristo Jesus. Ele, falando de si mesmo, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só chegaremos na presença do Senhor, nós só estaremos a eternidade com Deus através de Cristo Jesus. Seja essa uma verdade na sua vida, na vida da igreja, na vida de todos nós. Amém? Glórias ao Senhor. Fiquem em pé, vamos encerrar. Aleluia. Para Ele toda a honra e toda a glória, toda a exaltação seja dada ao nome do Senhor, hoje e eternamente. Pai, mais uma vez encerramos uma celebração, glorificando e exaltando o Teu santo nome, agradecidos, ó Deus, porque de uma forma especial o Teu Espírito trabalhou no nosso entendimento e nosso conhecimento, na revelação dos princípios da Tua palavra, que nos ensina a praticarmos a ceia da forma correta, com o entendimento correto. Que não nos falte, Senhor, que não nos falte esse entendimento e esse convencimento do Espírito Santo, até que o Senhor volte, até que Jesus volte. Continuaremos a nos lembrar da manifestação do Teu amor. A Ti, Senhor, honra, glória, louvor e exaltação sejam dados hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero te convidar, se possível, se não há um impedimento, nós temos toda terça-feira, a nossa terça apostólica. Quero te convidar a estar conosco na terça-feira. Nós temos as quartas-feiras, nos reunimos em células. Temos diversas células funcionando nos diversos bairros da cidade. Frequente uma célula, renove as suas forças, renove o seu entendimento, participe. É um momento, é um pequeno grupo, momento de partilha, de intimidade, momento de estarmos comungando com mais intimidade e liberdade. Não fique de fora dos moveres, dos acontecimentos, das celebrações desta igreja, porque aqui não é um lugar para você frequentar, aqui é uma família para você pertencer. Amém? Aqueles que puderem, quiserem, nós estamos, o nosso espaço gourmet está disponível. Tenha um momento de comunhão. Ergam suas mãos. Deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe.